Doutor Simbouli, fique à vontade, pode dar início, por favor. Liga o microfone. Não está permitindo a Catarina. A Catarina que está. Boa noite. Não, mas fica aparecendo aqui você. Mas Pode falar aí, né? Estamos aqui achando melhor posicionamento, tá? Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí a mais uma sessão do Hospital Unimed Rio. Hoje, dia 2 de setembro, o nosso tema é deliberação moral em bioética. Quem vai apresentar vai ser a Catarina Cardoso, nossa R2 aí de Clínica Médica, e nós vamos ter aí a brilhante moderação do nosso time aí de bioética do Hospital Unimed Rio. Tá? Então, a Daphne, a Rafaele e a Márcia Menezes estão aqui. Estamos todos no mesmo ambiente. Tá? E é com grande prazer que eu passo a palavra para a doutora Márcia Menezes. Doutora Márcia, boa noite. Excelente sessão para todos nós. Boa noite. Hoje a Catarina vai falar para a gente sobre um caso que a gente teve aqui no hospital. Um caso que foi bastante emblemático, que mobilizou e sensibilizou toda a equipe, né? E foi um dos primeiros casos que a gente deliberou. Nossa equipe, nosso comitê é formado por uma equipe multiprofissional e isso é importante porque traz a experiência de cada um, né, dentro do seu nicho. Então, é importante dentro de um comitê a gente ter várias visões, né? E a Karina agora é com a palavra. Vou compartilhar aqui. Um momentinho. Clica na janela. Aí. Tudo certinho para todos? Sim. Certo. Então, boa noite. Meu nome é Catarina Cardoso, eu sou R2 de residência de Clínica Médica e hoje nós vamos apresentar uma sessão clínica sobre deliberação moral em bioética. As moderadoras, como já foi dito, né, a doutora Márcia, a doutora Rafaele e a enfermeira Daphne. Então, antes de começar, eu gostaria de declarar que na minha apresentação não há conflito de interesses. Então, antes de começar, eu gostaria de perguntar a cada um se vocês sabem quando acionar um comitê de bioética. Então, vou deixar essa frase, essa pergunta, esse questionamento para vocês refletirem. Então, qual é o objetivo dessa sessão? Iremos apresentar a bioética, iremos apresentar o comitê de bioética do Hospital Unimed Rio, iremos ilustrar uma circunstância particular através de um caso clínico, como é o uso de procedimentos sistematizados, que é a deliberação para a tomada de decisão em dilemas morais. Esses procedimentos é uma forma de auxiliar o profissional na apreciação minuciosa das situações, diminuindo as áreas de incerteza e ambiguidade. E dessa forma, o profissional está capacitado para decidir de maneira mais prudente e responsável. Então, assim, o que a gente tem que lembrar? No nosso cotidiano, a gente tem muitos problemas de bioética na clínica, né? Então, não basta apenas ter uma intuição, um bom senso. Então, a habilidade de tomar decisões nos problemas morais, ela é essencial para a excelência profissional e para a qualidade da atenção à saúde.
Então, agora a gente vai falar um pouquinho dos conceitos. Conceito de ética, moral e bioética. Que são conceitos, muitas vezes, que eles se confundem. Muitas vezes a gente acha que é a mesma coisa. E não são coisas diferentes. Então, a ética. A ética vem do grego ethos, que é um modo de ser, um caráter. Então, ele é um conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta humana na sociedade. Ela também é questionadora. É quando a gente pergunta o porquê de fazer tal coisa. Então, a ética ela tem como objetivo de manter o equilíbrio no funcionamento social e está relacionada com o sentimento de justiça social. Então, um exemplo que nós podemos citar aqui é a ética profissional. E para contextualizar para o nosso cotidiano, nós temos o Código de Ética Médica, assim como tem o Código de Ética da Enfermagem, o Código de Ética da Fisioterapia. Então, o Código de Ética são diretrizes que nos norteiam em relação às nossas condutas, atitudes, posturas. Então, sabemos que fornecer atestados falsos, praticar preços baixos abaixo do mercado, prometer resultados e não cumprir, falar mal do colega, realizar cirurgias desnecessárias. Isso tudo ele vai contra o nosso Código de Ética Médica. E a moral? A moral ela tem uma origem de termo latino moralis, que significa relativo aos costumes. Então, ele é um conjunto de normas que regulam o comportamento do homem em sociedade, e essas normas são adquiridas pela educação, tradição e pelo cotidiano. Então, dentro da gente, a gente tem a consciência moral. E a gente se pergunta, o que devo fazer? Na ética é o porquê. E na moral é o que devo. Então, a gente tem aquele lado que é o certo, o adequado, o bom, e do outro lado, o errado, o inadequado, o mal. Então, a gente também tem que lembrar que a moral está muito relacionada à cultura. Então, um exemplo aqui que eu trouxe para a gente poder refletir em relação às mulheres. No Oriente, as mulheres, elas usam burcas, né? Então, para elas é muito comum, é moral, é algo relativo ao agir delas. Já para a gente aqui no Ocidente, não é comum. Então, não é do nosso hábito usar burcas. E agora, a bioética. Então, a bioética, bio, do grego, vida, e ethos, de ética. Então, é uma ciência multidisciplinar que estuda os conflitos relacionados à vida. Então, quando a gente fala a palavra vida, ela tem que ser compreendida em todas as dimensões, não só biológica, mas social, cultural, espiritual, emocional. Então, assim, não se pode pensar em vida humana sem a biologia, a medicina, a enfermagem, a nutrição, a fisioterapia, bem como também as legislações. Então, tudo isso faz parte para a gente pensar na bioética. Então, são várias as questões que são o foco de bioética. Então, a gente tem vários conflitos, né? E conflitos já persistentes que acompanham a sociedade por muito tempo, como o aborto, as decisões sobre o momento oportuno da morte. E, atualmente, o Conselho Federal de Medicina também fez uma resolução sobre as diretivas antecipadas de vontade, que é um tema também que entra na bioética. Resultantes da aplicação da tecnologia em saúde, como a obstinação terapêutica, a reprodução assistida. Então, tudo isso são temas, focos da bioética. Então, de uma forma conceitual, a bioética ela pode ser compreendida como um estudo sistemático de caráter multidisciplinar da conduta humana na área da ciência da vida e da saúde, na medida em que esta conduta ela é examinada à luz dos valores e os princípios morais. Então, assim, não há uma resposta pronta para todas essas questões que apresentei agora. São questões complexas, que têm o pluralismo ético e a diversidade de valores morais. E isso torna difícil uma busca de solução harmônica e generalizada. É muito difícil falar que você apontar, vai ser assim e pronto. Então, isso gerou uma necessidade de uma teoria acessível e prática para a solução de conflitos de caráter ético. A teoria mais difundida como ensinamento para o estudo e solução dos problemas éticos de caráter biomédico é o principialismo.
E o principialismo tem alguns princípios, como o princípio da beneficência, a não maleficência, o princípio da autonomia e da justiça. Eu vou falar um pouquinho de cada um. Então, a beneficência. É dever nosso ajudar os outros, promover o bem. O profissional, ele se compromete em avaliar os riscos e os benefícios potenciais para indicar qualquer conduta. Então, ele tem que avaliar os benefícios potenciais e os riscos de forma individual e coletiva. E tem que buscar o máximo de benefícios, reduzindo o mínimo de danos e os riscos. O próximo é a não maleficência, que é o primo non nocere, que é o primeiro não prejudicar. Então, primeiro de tudo, a gente tem que não prejudicar o paciente. Devemos de abster de fazer qualquer mal para os pacientes, de não causar danos ou colocá-los em risco. A próxima é a autonomia. Autonomia, que é a liberdade de decisão sobre a vida. A liberdade de cada ser humano deve ser resguardada. Cabe aos profissionais de saúde oferecer as informações, sem influenciar ou manipular. Então, nós, médicos que estamos ali lidando com os pacientes, a gente tem que falar tudo para o paciente. O prognóstico, falar os riscos, as saídas, não simplesmente falar isso e acabou. E temos também que considerar se o paciente tem o cognitivo preservado para que ele possa entender o que a gente está passando para ele. O próximo é a justiça ou a equidade. Então, estabelece como condição fundamental a equidade. A obrigação ética de tratar cada indivíduo conforme o que é moralmente correto e adequado, e de dar a cada um o que lhe é devido. Os recursos devem ser equilibradamente distribuídos a fim de alcançar um número maior de pessoas assistidas. Então, nessa figurinha, ela é clássica e a gente consegue ver. A gente dá para o outro o que ele realmente está precisando. Muitas vezes não vai ser igual. Então, eu retorno àquela pergunta do início. Você sabe quando acionar o Comitê de Bioética? E agora eu pergunto especificamente aqui no hospital da Unimed Rio. Você sabe acionar? Então, agora eu vou apresentar para vocês o comitê do hospital. Ele foi fundado em 2019. Então, qual é o objetivo do comitê, né? O comitê ele é um colegiado multiprofissional de natureza autônoma, consultiva e educativa, ou seja, a partir do momento que o profissional solicita o comitê, não quer dizer que o comitê vai dar a resposta. Ele vai ilustrar, né, vai fazer, como a gente vai mostrar ao longo da apresentação, como é feita a deliberação. Então, o objetivo é de auxiliar na reflexão e nas soluções de questões relacionadas à moral e à bioética, que surgem na atenção aos pacientes. Então, os membros aqui nós temos como presidente a doutora Márcia Menezes, como vice a doutora Rafaele e como secretária a enfermeira Daphne. Então, quando você vai achar que precisa da orientação do comitê de bioética? Quando você se questionar se você está confortável com a decisão que você está tomando com o paciente, se você está seguro em determinar o caminho certo para o paciente, se você deveria fazer aquilo mesmo para o paciente. No final dessa apresentação, eu vou estar mostrando para vocês como será feito o acesso ao comitê, que será através do QR Code. Então, agora, para mostrar e exemplificar, eu vou mostrar um caso clínico. Então, ALM, sexo feminino, 25 anos, branca, jornalista, católica, rígida previamente, tem como hobby a dança, tem boas relações interpessoais, namora há 2 anos e viaja 2 vezes ao ano. Ela é filha de pais jovens, vive em casa com os animais de estimação. O pai é comerciante e autônomo e a mãe é enfermeira. Então, aos 24 anos de idade, é diagnosticada com sarcoma em tórax. Ela fez inicialmente uma quimioterapia para citorredução, posteriormente foi submetida à ressecção cirúrgica da lesão. Entretanto,
Devido à extensa lesão e à invasão de grandes vasos, a cirurgia ela não foi curativa. Ela manteve o tratamento oncológico com a que teve. Meses depois, ela realizou um PET scan, evidenciando metástase óssea lombar, hepática e em sistema nervoso central, necessitando de uma nova estratégia terapêutica de quimioterápicas. A lesão tumoral em coluna lombar ocasionou compressão medular que complicou com paraplegia. Apresentava dor intensa, fazendo uso regular de opioide. Nessa fase, a paciente já se mostrava desmotivada com a possibilidade remota de cura e revoltada com a limitação física da paraplegia. Desculpa. Já completado 25 anos, a paciente interna com quadro de cefaleia de difícil controle, por evolução da lesão em sistema nervoso central. Foi biopsiada, confirmada ser mais uma lesão metastática. 15 dias após a biópsia, a paciente reinterna com estado de mal epilético, de difícil controle, precipitado por uma meningite bacteriana secundária, e foi submetida à intubação, mantida a sedação até o controle do quadro convulsivo. Por manter nível de consciência rebaixado, foi traqueostomizada para deslame da ventilação mecânica e, posteriormente, uma confecção de GTT para nutrição. Internação hospitalar prolongada com evolução da doença neoplástica e, no momento, um PPS de 10%. Então, nós estamos diante de uma paciente jovem com uma doença grave e evolutiva, com sofrimento tanto físico quanto espiritual. E aí a gente pergunta, qual a proposta terapêutica adequada para esse paciente? Temos também uma família sofrida e diante desse quadro. Então, essa paciente ela foi indicada para paliação, tanto pela oncologia quanto a equipe do hospital. Então, nós temos um dilema moral aí, né? Paciente, família e equipe multidisciplinar. Nós temos a obstinação terapêutica vezes a dignidade da paciente. Então, diante desse dilema moral, a equipe solicitou e acionou o Comitê de Bioética. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a deliberação. Como é que faz quando a gente recebe um caso para ser discutido? Então, o que é a deliberação? É um procedimento, por excelência, para discutir questões e tomar decisões de maneira interpessoal, como o próprio da bioética. Então, devemos sempre levar em conta fatos, valores e deveres. Então, temos alguns passos a serem seguidos. O primeiro passo, a deliberação dos fatos. O segundo, sobre os valores. O terceiro, deliberação sobre os deveres. O quarto, a deliberação sobre curso ótimo da ação. O quinto, provas de consciência da decisão a ser adotada. E o C é a tomada de decisão O primeiro passo é os fatos, é o caso clínico em si, né? Tudo que a gente contou, como começou a doença, como evoluiu. Então, é a reprodução do dado perceptível e observado na realidade. A deliberação dos valores. Aqui a gente vai identificar os problemas morais do caso, vai explicitar os valores em conflito desse problema e quais os princípios da bioética que estão em conflito. Então, olhando para a paciente, nós temos uma paciente jovem, que era cheia de vida, que adorava viajar, tinha boas relações com os amigos. E agora, no momento que encontramos uma paciente com uma doença evolutiva em uma cama paraplégica. Então, a dignidade dela é colocada como valor. Dela pensar em formar uma família, ter uma vida plena, são os valores que nós colocamos em questão. Por outro lado, nós temos a família representada pela mãe, uma mãe sofrida, que tinha o sonho de ver a filha casando, tinha o sonho de ver a filha trabalhando, crescendo profissionalmente,
Então, e para ela a vida é sagrada. Então, valia de tudo, investimento pleno. E ela acreditava muito que haveria um milagre, que a fé dela iria curar a menina. E, por outro lado, nós temos aqui a equipe multidisciplinar, que estava diante da dificuldade com a mãe, devido a não querer fazer a não maleficência, né, evitar a dor do paciente, não fazer procedimentos fúteis, a autonomia da paciente, que era a capacidade de decisão comprometida, pois em nenhum momento ela deixou escrito o que queria, porém demonstrava nas suas atitudes a insatisfação, né? Tem a questão também da justiça, o direito a um tratamento voltado para suas necessidades atuais. Então, assim, a equipe queria dar conforto, né? Não deixar ela sofrer, fazer analgésicos e tudo mais. Então, a terceira parte são a deliberação dos deveres. Aqui, a gente vai montar extremos até a gente fazer o caminho que possa ser benéfico para todos. Então, o curso extremo é manter um tratamento com completo coleta de exames, diante de uma paciente que está ali na camada, a gente vai fazer exame todo dia, coletar sangue, tentar todos os tipos de tratamentos possíveis, manter a paciente sem analgesia, como a mãe queria. Não queria que ela ficasse tomando remédios toda hora para não ficar dopada. Suspender tratamentos fúteis, não modificadores do desfecho. Então, esses são os extremos. O intermediário. Alinhamento das perspectivas, convocar outros familiares para intercederem a favor da manutenção da dignidade da paciente, solicitar o parecer da clínica da dor, registrar em prontuário a recusa da mãe na administração do analgésico. Então, a gente vai traçando, pontuou todas essas questões para a gente poder chegar na deliberação sobre o curso ótimo da ação. E depois que foi feita a deliberação do curso ótimo da ação, a gente faz a prova de consciência da decisão a ser adotada. Se o que a gente mostrou chegou a uma conclusão, se a decisão ela é capaz de atingir um fim desejado, o dano previsto é menor possível, os benefícios esperados superam os danos a serem causados, você está confortável com essa decisão, você é capaz de defender publicamente essa decisão. Então, esses questionamentos que a gente precisa fazer no final, para a gente ter a decisão definitiva. E lembrando que essa decisão definitiva não cabe a nós do Comitê de Bioética. A gente vai mostrar os caminhos e, então, ter a decisão. Tem mais alguma coisa? Então, e aqui agora eu vou mostrar para vocês em relação ao Comitê de Bioética. Foi feito esse QR Code para vocês poderem acessar de forma fácil o Comitê de Bioética. E ao acessar esse QR Code, você terá um formulário que será preenchido e então será enviado para o comitê. Isso será disponibilizado posteriormente pelo hospital. Eu gostaria de fazer meus agradecimentos à doutora Márcia, à doutora Rafaele, à Daphne, à doutora Andréia, aos meus colegas, aos meus preceptores, que eu tenho uma grande admiração, e a Flavinha. Eu agradeço a Márcia, a Rafaele e a Daphne, que elas me receberam muito bem, de braços abertos, tiveram toda a paciência comigo para explicar, repetir um assunto que não é fácil. A doutora Andréia que me propôs esse desafio, que realmente foi um desafio muito grande, mas que, assim, eu fiquei muito feliz, participei de uma reunião do comitê, consegui ver como é que é o trabalho, as questões que são colocadas em discussão. Os colegas também que me deram apoio, tiveram compreensão em trocar data e tudo mais. E a Flavinha sempre à disposição em ajudar a gente. E para deixar uma reflexão,
Eu sei que a medicina ela não é fácil. Eu estou começando agora, junto com meus colegas. A gente passa por algumas dificuldades, mas só de saber que a gente está podendo ajudar o próximo, fazer o bem ao próximo, você ter uma gratidão, isso não tem preço. Então, eu gostaria de deixar essa reflexão, cada um lembrasse do seu juramento, né, da formatura, e que a gente pudesse reviver esse momento e ver que nós estamos aqui para fazer o bem mesmo ao próximo. É isso. Obrigada, gente. Bom, vou falar um pouquinho aqui depois dessa belíssima apresentação da Catarina, né? Realmente não foi fácil, né, Catarina? Não é um tema tranquilo, que é difícil para os colegas, né? A bioética, né, não está inserida no meio de todo mundo, e por isso mesmo essa sessão para a gente tentar esclarecer o que é a bioética, né? Quando convocar o comitê, e a Catarina se empenhou e, enfim, conseguiu, né, apresentar brilhantemente aí nossa ideia, né, que é trazer, né, a gente tem muitos dilemas, né, ao longo do dia, em cada dia que a gente está aqui no hospital, em diversas áreas, e a gente consegue, de maneira, né, sempre em equipe, levar e resolver esses dilemas, mas tem alguns dilemas que realmente a gente precisa de ajuda, né? Tem alguns que a gente não consegue resolver sozinho e que precisa debater, discutir em equipe multidisciplinar, e aí que entra o Comitê de Bioética para a gente discutir, né, de maneira multidisciplinar, com a equipe toda, cada um dando, né, o seu parecer. E esse caso que a Catarina apresentou foi um caso bem emblemático para a gente, né, uma menina jovem que gerou muito sofrimento assim, para a equipe em todos os meses que ela ficou internada com a gente. E a bioética entrou ajudando bastante a equipe. A gente discutiu, acho que umas 3 sessões de bioética, esse caso, e realmente ajudou muito na condução, né? Então, vou abrir aí para perguntas, se as pessoas quiserem falar. E a gente, quando é acionado o comitê, até hoje, a gente ficou mais internamente, com algumas pessoas acionando, né, trazendo dilemas, trazendo casos mais de maneira interna, e a partir de agora a gente vai divulgar né, o comitê para a equipe toda do hospital poder acionar, né? Lembrando que não é só médico, né? Qualquer pessoa, né, que está assistindo o paciente, que está vivendo um dilema, pode acionar a nossa equipe e a gente discute. E, como a Catarina falou, a gente não determina nada, né? É um órgão consultivo e que a gente tem um colegiado e que todo mundo, a gente discute e tenta achar o curso ótimo, né? Tirando os cursos extremos, tentando achar o melhor curso para aquele caso, e a gente orienta, a gente faz o relato, e a pessoa que pediu, que tem o dilema, ela decide, né, o melhor caminho, ela decide se ela vai seguir ou não acatar o que o Comitê de Bioética orientou, né? Bom, Marcinha quer falar alguma coisa? Daphne? Ou alguém? Acho que o Gabriel está com a mão levantada aí, né, Gabriel? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito bom, parabéns, Catarina. Acho que é muito importante a gente levantar essas questões do pouco que eu de algumas vezes que eu participei dessas reuniões, não foram muitas, mas é engraçado que a gente acha, às vezes, eu entrava na reunião como se fosse um dilema fácil da gente resolver. E aí, daqui a pouco, você está numa encruzilhada, tentando uma solução ao paciente para tentar ajudar. Esse é o espírito que a gente tem realmente dentro do Hospital Unimed, né? Em sua maioria, pacientes da operadora e pacientes que precisam do hospital e o tem como referência. E aí você... Mas vamos fazer isso. Eu tenho o Ganime lá dentro. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Daqui a pouco você se vê num circo e você fala, cara, qual a saída? Né? É difícil a gente poder definir, né? Ou pensar numa estratégia para abordagem desses pacientes
E aí a gente acha assim que, às vezes, de fora, a gente acha que é muito simples. E quando a gente tem todo o grupo conversando e que esse grupo começa a ponderar com você, e isso é uma forma que eu acho que a atual gestão da Unimed operadora, como hospital, a gente vem trazendo o grupo para dentro da decisão, né? Não é uma decisão, posso dizer autoritária, mas uma autorização de cima para baixo, uma decisão de cima para baixo. Quando a gente envolve as pessoas, você fala assim, gente, mas tiveram tantos argumentos que talvez eu não tinha pensado. E isso ajuda a gente a pensar nesse xadrez, né? Vamos dizer assim, que a gente vive ali, né? Não é um jogo, mas como a gente pensar nas estratégias para abordar esse paciente. E são estratégias muito difíceis, né? Então, eu acho que esse grupo, né, eu não vou fazer pergunta, Rafa, mas esse grupo ele vem para realmente levantar e conscientizar a equipe e levantar ali dentro dessa discussão a importância da gente entender todas as visões, todos os lados aqui, o lado do hospital, o lado do paciente, o lado de um parente, o lado aí tem o Charnot, o lado de justiça, o lado administrativo. A gente consegue fazer uma interpretação muito ampla, entendeu? Que às vezes a gente não tem solução nenhuma, mas a gente falou assim, opa, paramos aqui e falamos assim, poxa, mas valeu a discussão. Valeu a discussão para a próxima, para outra, porque é sempre um aprendizado. Então, eu queria te parabenizar pela apresentação. Eu acho que é muito importante a gente colocar isso em discussão. É muito importante. Eu costumo dizer que eu tinha um professor que falou que capitalismo, depois do capitalismo, o coração saiu daqui e foi para o bolso. Entendeu? Eu acho que com essa discussão a gente volta o coração um pouquinho para o lugar dele, né? A gente tenta entender a melhor forma da gente abordar o paciente, abordar a família, da gente tentar entender um lado como se a gente se colocasse no lugar dele. Então, é isso. Se minha colocação valeu de alguma coisa, eu acho que esse era o sentido das poucas vezes que eu passei lá dentro da reunião, me sentir assim, me sentir às vezes até numa encruzilhada, mas com certeza vendo lados, assim, múltiplos lados que a gente pode ver da situação do paciente. Tá? Parabéns novamente, obrigado. Obrigada. Pedro, acho que o Pedro... Isso aí, Gabriel. Isso aí mesmo. Você resumiu bem nosso grupo. Pedro, fala aí. Boa noite a todos. Catarina, parabéns pela excelente apresentação. Parabéns a todo o time aí da comissão por trazer essa apresentação. Acho que é um tema extremamente relevante, sobretudo muito importante para os nossos residentes. Eu me lembro, na minha residência de clínica médica, quando a gente entra na vida profissional, quantos dilemas, quantas dúvidas, quantos questionamentos. Se a gente, mais experiente um pouquinho, ainda continua com muitas dúvidas e muitos questionamentos, no início da caminhada é muito mais difícil. Né? A gente tinha a comissão de bioética já no fundão naquela época, com o professor Sérgio Zaidafi, e o tema me instigou tanto que eu cheguei a fazer um curso, uma pós na época, procurando me aprofundar um pouco mais, e a gente vai naquela vã esperança de que agora que eu vou estudar bioética eu vou ter resposta para tudo. Né? E aí quando termina o curso você viu que você não tem resposta para nada, mas pelo menos a sua angústia diminuiu, porque acho que, como a Catarina pontuou muito bem, você aprende a ter método para lidar com esses dilemas, com esses conflitos. Saber identificar qual é o conflito, qual é o problema, é o primeiro passo para a gente poder... Não é o bom senso, né, Pedro? Solução, né? Então, assim, parabéns por trazerem o tema aqui para a sessão. Importante envolver os residentes nessa discussão também, né? Não só os de clínica, mas os dilemas estão também lá na cardiologia. Quantas vezes a gente não aciona aí a turma do cuidado paliativo, né? E aprofundar essa discussão cada vez mais pelo hospital. Parabéns. Obrigada, Pedro. Isso aí, Pedro. Obrigada. Quem mais gostaria de falar? Márcia, então, vai falar. Bem, gente, achei importante todo mundo que se sentir numa situação de que não está confortável, como está conduzindo determinado caso,
de achar que poderia ser de uma forma diferente, pode acionar o comitê de bioética. A gente está aqui para ajudar, né? A gente não vai tomar nenhuma decisão por vocês, mas a gente vai tentar levantar todas as possibilidades no sentido de ajudá-los a resolver esses dilemas, né? Não existe verdade absoluta, né? Cada indivíduo tem a sua moral, os seus valores, e é importante a gente identificar isso e respeitar, né? Nesse caso dessa menina jovem, cheia de vida, que descobriu uma doença já num estágio muito avançado e que não tinha mais possibilidade terapêutica, a gente se vê diante da fragilidade da autonomia dela, da agressão à dignidade dela, mas em contrapartida você tem ali a família que está sofrendo, e embora o sujeito moral seja paciente, a gente deva preservar a dignidade dela, tem uma família ali sofrendo e a gente tem que achar o meio termo, né? Não dá nem para fazer tudo ou não fazer nada, né? Que geralmente é essa opção, não vou fazer todos os desejos da família, não, vou tirar todo o suporte. Então, a discussão ela é válida para isso, para a gente se humanizar mais, né? E tratar o outro como ser humano que ele é. Bom, alguém mais quer falar alguma coisa? Carpenter, não sei se o Daniel está aí também, Daniel? Parabéns aí, Catarina, parabéns ao time, Rafa, Márcia, Daphne e todos mais. Essas nossas reuniões, elas têm hora para começar, mas nunca conseguem terminar completas, né? A gente senta, conversa, pensa, discute, mas é um clima totalmente diferenciado. É um aprender constante um com o outro. Para mim, é um aprendizado a cada reunião, a cada momento. Então, Catarina, não se sinta começando, todos nós estamos. Entendeu? É uma ferramenta para nós ainda muito nova, não que a ferramenta seja nova, mas a metodologia que a gente vem tentando aplicar e que você apresentou extremamente bem, provoca a gente a pensar esses dois lados, né? Lado moral, lado técnico, não podemos nos furtar nem a um nem a outro. A medicina ela é uma ciência, precisa ser levada desta forma, e aí a gente consegue, digamos assim, trazer os dados técnicos para pautar, como você fez muito bem no caso inicial. Os conflitos morais virão a seguir, e aí as angústias, as crenças, tudo isso está envolvido. É constante essas discussões, mas é enriquecedora, e parabéns mais uma vez a todos aí pelo que fizeram. Obrigada, Carla. Obrigada, Carla. Obrigada. Então, gente, sim, não sei se mais alguém quer falar, mas eu vou falar em relação ao caso, né, mais especificamente, que a Catarina apresentou. Então, assim, são diversos casos que a gente tem no dia a dia, né, de dilema. Nesse daí, o que foi o principal foi que a gente se viu cuidando de uma menina que já não tinha, tinha indicação de cuidados paliativos exclusivos, por ser um caso de uma neoplasia, né, terminal, e a mãe que não conseguia aceitar isso, né? Como a Márcia falou, né? Não é só o paciente que a gente está ali para cuidar, tem a mãe sofrida, que entendia que queria a vida a qualquer custo, porque a vida da filha dela que estava ali em jogo, e ao mesmo tempo ela não deixava a gente cuidar direito, né? Então, a menina tinha muita dor e a mãe não deixava a gente fazer opioide porque a menina ia ficar sonolenta. A gente queria, enfim, tudo que a gente queria de dar de conforto, a mãe não conseguia deixar pelo sofrimento. Então, isso gerou um dilema moral. Eu mesma levei esse caso para a bioética, o dilema era meu. E, né, a gente teve que discutir qual foi o caminho, né, e o melhor caminho diante disso daí. E a equipe ajudou bastante nisso. Então, para deixar assim para vocês, que o dilema moral a gente encontra muitas vezes. E quando a gente sozinho não consegue, alguma coisa está incomodando a gente ali, que não está indo do jeito que a gente gostaria, a equipe pode ser acionada para poder ajudar, né? Ajudar são mais cabeças pensando juntas ali para poder ajudar no melhor caminho aí para o paciente e para a família, né? O Gabriel vai falar.
Rafa, eu queria saber, quando a gente enfrenta esses dilemas numa emergência, que são situações que você não tem uma relação tão próxima do paciente, você não consegue construir uma relação com o paciente em tão pouco tempo. Principalmente você que está envolvido aí nesse projeto do hospital, né? Esse projeto dessa abordagem desses pacientes que são pacientes, às vezes, terminais ou de cuidados paliativos. O que você diria frente a pontas? Hoje a Unimed tem 4 pontas de emergência. Como você vê essa situação? O que você aconselharia a essas pontas para tomar qualquer tipo de atitude? De que forma? Eu queria ouvir um pouquinho de você. Um bate-papo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Acho que isso que é válido, né? A última sessão, que foi junto com o Charnot, foi muito interessante por isso. Nós conseguimos bater papo, emitir opiniões, fazer discussões light, discussões que a gente pôde entender aí, discussões que a gente podia discutir, foi ótimo, né? Mas discussões que a gente pôde colocar em prática aí o nosso raciocínio sobre uma questão jurídica. E aí eu queria transformar essa sessão dessa forma. Como é que a gente pode pensar isso nessa ponta? Porque não é incomum a gente encontrar isso junto à emergência, né? Sim, a emergência é extremamente desafiadora, né? Pelo tempo que a gente não tem, né? Pelo ambiente, né? Não tem também um ambiente adequado para se conversar. Em relação à bioética em si, se for um dilema bioético, né? Um dilema moral que a gente já discutiu pacientes da emergência, que a gente tem um grupo, né, de WhatsApp, e que agora a gente vai ter esse QR Code que a pessoa vai pedir, e a gente, em caráter, né, emergencial, extraordinário, a equipe se junta ali, claro que é de forma virtual, quem puder ali discutir junto, e a gente já fez isso para casos da emergência aqui do hospital. A Viviane ligou, o Carter participou, né, a gente conseguiu levar aí um caminho do meio aí bom, né. Agora, em relação a essa pergunta, em relação ao cuidado paliativo em especial, né, eu até dei uma aula para os residentes essa semana sobre comunicação. E acho que comunicação é o nosso problema, né? E na emergência é um desafio, porque... Perfeito. Né? Então, eu na aula até brinquei com a aula era sobre comunicação de más notícias. Mas eu falei, vou começar... Talvez, só te interrompendo, Rafa, talvez a gente diminuir a robotização que a gente tem no atendimento, que muitas vezes nós médicos robotizamos muito isso, entendeu? Sim. Então, a gente diminuir isso e realmente comunicar de uma forma diferente, né? Sim. São os protocolos, né? E assim, a gente tem que saber, para comunicar uma má notícia ou discutir um caso com uma família, a gente primeiro tem que saber comunicar, né? E comunicar, saber escutar, saber perguntar, saber colher uma história do paciente. Porque, assim, por mais que a emergência seja muito corrido, as pessoas estão ali para resolver, né? Ou para dar alta para o paciente, ou para internar, dá tempo, assim, de colher uma historinha, exceto se o paciente chegou, né, parado, se tiver alguma... A gente tem sempre um tempinho que a gente consegue, com técnica, conversar com a família, tentar entender qual é aquela história daquele paciente, o prognóstico do paciente, né? No nosso roteiro de cuidado paliativo a gente tem isso. A gente tem maneiras hoje, com algumas perguntas com a família, de saber o prognóstico daquele paciente e basear em indicação técnica, né? Então, isso, assim, é óbvio que a gente não tem que fechar um protocolo e ficar preso nele. Não é essa a intenção. Mas é esse ponto que eu acho que você tocou, que eu acho que é muito importante, né? Como a gente orientar, e talvez seja um próximo passo, assim como eu falei com o Charnot, que eu acho que tinham que dar outros passos junto ao assunto jurídico, né? Que não é uma coisa que a gente aprende na faculdade, as questões administrativas e jurídicas. Qual passo nós poderíamos dar para a gente se basear em protocolo, não para ficar preso naquilo, mas para dar uma diretriz? Qual seria uma diretriz ou um caminho inicial
Porque se nós somarmos as 3 emergências, como eu falei, que a gente tem, talvez a gente chegue aí a 20 mil atendimentos. São 20 mil pessoas. Dentro disso, quantas pessoas... e agora com o PA-MEA, que eu não sei quantos atendimentos tem, eu não venho acompanhando, quantas pessoas aí, 20, 25 mil pessoas passam pela emergência? Como a gente poderia abordá-los? Qual seria uma diretriz para a gente abordar eles, entendeu? Porque no hospital parece que a gente está bem amarrado com isso. Mas e a emergência? Que é muito mais mecânico e robotizado do que uma internação hospitalar. Né? Eu acho que isso é um desafio nosso para a gente evoluir. Como que a gente pode fazer esse tipo de abordagem? Né? Eu não sei se de alguma forma isso já existe, né? Na nossa, talvez, não sei nos PAs, se já existe isso, se já existe uma conversa, não sei, mas eu acho que é um desafio. Aqui a gente vem, né, aqui com a Vivi, né, com a equipe da emergência, a gente tem bem abertos, assim, eles chamam a gente está aqui disponível, que vai, discute por telefone, eles me ligam. Então, aqui eu sei que funciona. Né? Nos PAs, quando o paciente de cuidado paliativo der entrada lá, a gente já sabe que é o paciente nosso daqui, então a gente também tem. Agora, o paciente novo, como você falou, é um desafio, né? A gente, assim, eu acho que o ideal, tenhamos especialistas na emergência, né? Infelizmente, isso não é coisa, né? O mundo, na verdade, o Brasil, né? Nós somos médicos jovens, né? Que estão na linha de frente da emergência, né? Exceto, claro, que tem os rotinas, né? Então, para saber prognosticar, saber conversar um pouco, entender a indicação técnica, né? Que a gente tem os protocolos que norteiam, claro, os protocolos são importantes, mas, por exemplo, um idoso que tem um delírio coativo, chega numa emergência, um pouquinho mais sonolento, a história do Glasgow menor que 8 entubar não vale para esse idoso. Então, se você for levar ao pé da letra, você vai entubar um monte de vozinho que vai estar sonolento porque teve uma infecção urinária, uma febre e está mais rebaixado. Ontem mesmo a gente teve um caso, e até foi um médico do hospital daqui, né, que me ligou, que era geriatra, até falei, eu fui tão feliz de ter um geriatra na emergência, que tem um olhar diferente aí para os vozinhos. E aí ele me ligou, falei, conversa com a família, expliquei, ele foi lá e o paciente foi para o quarto. Então, eu acho que é isso. A gente tem indicação técnica de saber conversar e falar. A gente saber o que é melhor e não oferecer um cardápio, né? A gente sempre fala isso, né? Oferecer o cardápio para o familiar que não tem a capacidade técnica para entender, um cardápio grego aquilo. Ele não sabe se entubar, se dialisar é bom ou não. Então, a gente tem assim, a capacidade de compartilhar isso com a família, né? Então, eu acho que a gente tendo especialistas, né, vamos dizer, e estudando comunicação e tentando levar isso, né, para os setores da emergência, que a gente vai conseguir essa qualidade, né, de enterrar um paciente onde ele realmente deveria estar internado, que é o melhor para ele, evitando CTIs ou transferência, ou até internações mesmo, porque você conversando com a família, tendo um médico assistente, comunicando com o médico assistente, a gente consegue evitar, né, um desfecho desfavorável de um idoso internado, por exemplo, né? A gente escuta muito os médicos falarem que abordar a família, conversar com a família, com todas, ter tempo, é uma utopia, né? Porque a vida da gente é muito corrida, principalmente na emergência. Mas se a gente não parar para conversar, não conhecer o paciente, né, que é o foco da nossa atenção, a gente vai estar errando, né? E a gente sabe que 70% dos casos de judicialização na medicina é por falta de uma boa conversa, né? Falta de confiança entre esse binômio médico-paciente. Então, é super importante que essa galera nova que está fazendo residência agora se desprenda um pouquinho dessa mecanização da medicina e volte alguns passos atrás e resgate aquela anamnese de antigamente, sim. Converse com a família, converse com o paciente para conseguir traçar aí um plano terapêutico que seja ajustado, individualizado para aquela pessoa. E a gente tem protocolos, falando em protocolo para comunicar má notícia. E na emergência mesmo, né? Apresentei para os residentes, a gente tem esse protocolo que com pouquinhas perguntas a gente consegue se comunicar, entender um pouquinho o paciente e ainda falar com a família. Então, é claro que isso tem que ser treinado, né? É muito mais fácil fazer
né, invadir o paciente do que ir conversar com a família. Então, a gente tem que realmente voltar, Sim. foi o que a Marta falou, voltar, né, e conversar com a família, entender que isso vai tem fazer... que ter envolvimento tem que ter um envolvimento, né, acho que de nosso como gestor, do grupo de bioética, do grupo de coordenação das unidades em geral, né? Não dentro do hospital, como eu citei na questão da emergência, que às vezes a gente chega com muitos pacientes que são resolvidos ali na ponta, o envolvimento deles, como a gente dá esse conforto, eu acho que nós temos que disseminar essa cultura. O protocolo, né, Rafa? Não é um protocolo, é um rumo. Vamos botar assim. Não existe protocolo para isso. É um rumo, né, Márcia? Você deve pegar muitos pacientes assim. Você e o Carter são os que mais pegam, né? Provavelmente. Mas a gente também tem os casos. Eu vejo muito a Márcia, quando regula a vaga, tá na emergência, cuidado paliativo, vira a chave, bota no quarto, deixa morrer com a família no quarto. Né? Eu vejo falando isso às vezes, que a gente sabe que são pacientes terminais, como a gente dá o conforto, né? E o conforto às vezes está numa palavra, né? Está num acolhimento, não é o quarto, como a gente aborda às vezes, né? Então eu acho que é por aí. A gente precisa disseminar isso. A gente precisa transformar as nossas unidades receptivas, as nossas unidades que recebem esse paciente, também com a cultura de comunicação, de acolher e de ver esse paciente de uma forma diferente. Alguém levantou a mão. Acho que a Mônica levantou a mão. Oi, boa noite, gente. Cate, parabéns, você, maravilhosa. Acho que a Rafaela escolheu uma pessoa perfeita, porque a Catarina, quando ela começou a fazer a residência, ela queria trabalhar com medicina de família, porque ela gosta de gente. Ela gosta de ver gente bem, de cuidar da pessoa, não do paciente. Ela gosta muito de cuidar da pessoa. Então, eu acho que isso foi... Essa sessão de hoje, assim, juro, eu fiquei, Cate, eu mandei mensagem para você. Fiquei com os olhos sem d'água, sabe? Que tão lindo que você apresentando isso. Obrigada. Super emoção mesmo, cara. Estou aqui ainda de novo com os olhos cheios d'água. Porque são os dilemas que a gente vê. Sim, eu que já tenho um tempinho de formada aí, as coisas que a gente viu, que eu vi nesses últimos anos, a evolução de como que a gente cuida do paciente vem mudando. E também agradecer a Rafaele, porque a Rafa trabalhando com a gente, ela mostra para a gente uma outra visão do paciente. Aconteceu um caso essa semana, né, Rafa, que eu estava com você, que, tipo, eu vi uma paciente invadida, eu olhei assim, cara, não dá para ficar assim, peraí, vamos lá, vamos retroceder. Vamos ver se essa paciente precisa ser invadida mesmo, o quanto que a gente vai investir, o que a gente vai investir nessa paciente, né? O que ela merece que seja investido nela. Será que ela precisa ficar com sonda vesical, com alimentação artificial? E com pequenos detalhezinhos, com pequenas conversas. Hoje a paciente estava lá linda, sentada, quase andando. Então, isso mostra, é muito legal isso, a gente tem uma outra visão do paciente. Como você falou, tirar essa visão mecânica, né? Tipo, a paciente não está com Glasgow 8 em tuba, não está comendo, coloca sonda, não está urinando, coloca catéter vesical, que não é bem assim. E não é só em paciente terminal. A gente tem visto muito disso, dos pacientes que não são terminais, mas que têm uma história um pouco diferente, que vai para casa com tem uma funcionalidade diferente. E até os terminais também. Oi? E esses terminais também, a gente viu agora, eu recebi agora uma mensagem de um médico, que por acaso também é médico, é pai filho de uma paciente, elogiando como como cuidados paliativos e como a Camila, que é residente, agiu envolvendo naquilo ali. Então, assim, foi muito legal de ver essa meninada aí fazendo diferença na vida das pessoas. Então, assim, tem que agradecer muito a todo mundo. A Daphne, a Daphne que também dá super suporte para a gente, e a Rafa, que planta essa sementinha aí e está mostrando a vida da gente. Obrigada. Obrigada, Mônica.
Mais alguém, gente, que parece... Mônica, obrigada, é um orgulho, né? A gente vê a paciente, a Mônica mandou até mensagem hoje, é verdade, mandou foto da paciente sentada hoje, bonitinha, comendo, e a gente fica muito feliz, né? A gente fez menos e foi mais, né? Isso que a família foi feliz e agradecida. Ô, Catarina, deixa eu fazer uma revelação aqui. Eu vi, peraí, Gabi, minha filha ligou a televisão aqui alto. Ai, tô com medo de ouvir. Baixa, minha filha. Tá aqui. Desculpa. Então, eu vou te falar que eu vi você um pouco nervosa, faz parte. Quando eu fui falar para a Sociedade de Otorrino sobre tomografia de pescoço, um dia você pergunta para um radiologista o que é uma tomografia de pescoço. É surreal uma tomografia de pescoço. Tem tanta coisa ali dentro, tem tanta glândula, tanto músculo, tanto linfonodo. Eu chorei 2 dias antes. Mas venci. Apresentei, e lá o Heraldo Belmont, que era um cara especialista em radiologia de cabeça e pescoço, ele ia fazendo uma troca com a gente, né? Então, assim, eu queria muito incentivar isso, não só você, como todos os residentes. Eu acho que isso é uma etapa que a gente precisa passar na residência e que só faz a gente vencer, só faz a gente superar os obstáculos. Eu até me emocionei lembrando da época agora, porque, cara, eu olhava os chefes da Otorrino, assim, no hotel, em frente da Avenida Atlântica, todos eles me olhando e eu tendo que falar de cabeça e pescoço. Meu Deus do céu, que desespero. Entendeu? Então, assim, é a primeira de muitas, tá? Se prepare. Mas siga em frente. Bom? É a minha colocação aqui. Catarina, lá no início, né, a gente conversando, você querendo um caso, eu falei, vai atrás das pessoas, a Márcia vai te receber, fala com a Rafaele, você é a pessoa, a Mônica já tinha dado o teu nome. Então, na realidade, você tem se demonstrado dentro do hospital nessa percepção diferente, né? Óbvio que todos são assim, cada um tem o seu jeito, mas nesse tema tão controverso, às vezes uma diferença pequenininha faz o resultado melhor. Parabéns. Obrigada. Parabéns. E, Catarina, só para terminar também, para finalizar, não sei se alguém mais quer falar, eu acho que também você escolheu as instrutoras certas, né? Porque eu saí daí tem uns 20 minutos, mas elas ainda estão aí. Todos ficaram com você para te dar todo esse apoio, então eu acho que assim tornou a sessão ainda mais especial. Eu acho que falar de bioética, quando eu vi esse tema e vi a Rafa como moderadora, a Marcinha também, e Clara Daphne, todo mundo sabe que é meu direito, assim, é algo que não é tão fácil de falar. Acho que bastante, a gente acaba dividindo um pouquinho. Claro que todo mundo, né, tem suas histórias, que eu fui apresentando, cada um lembrou de uma história que viveu um dilema, e eu acho que é isso. A gente construir esse comitê dividir um pouco a nossa angústia. E eu acho que todo mundo junto acaba somando. E eu acho que é essa a ideia do comitê, de todo mundo dividir para somar. Eu acho que se eu pudesse deixar esse encerramento, ela seria isso. E vocês, residentes, são muito bem-vindos, porque vocês têm uns olhares que, às vezes, a gente, cada uma fase, vai vendo. O mundo hoje está muito diferente. O mundo do meu estava para o Gabriel, para o Carter. Então, assim, de alguma forma, a gente vai mudando e a gente precisa ter essa troca. E o comitê é exatamente isso. Ser multi é ter troca, é ter a parte jurídica, é ter a parte de vocês mais específicos, ética, é ter a visão de sustentabilidade, é ter a visão da questão de todos os lados. Porque cada um vai trazer a sua experiência e a sua contribuição. Então, não existe. Eu acho que o Carpenter falou para terminar. Se alguém quiser participar. Eu levantei a mão. Posso?
Pode. É o Eduardo. Edu, pode sim. Eu já falei, mas você fala assim. Ufa, achei que ele não fosse falar. Eu falei, Bom, em primeiro lugar, parabéns, Catarina. Parabéns a todos os componentes desse comitê. Parabéns à direção do hospital pela iniciativa, essa é super importante. Eu queria só tirar uma dúvida. É um comitê de bioética, certo? Não tem nada a ver com o comitê de ética médica ligado ao CREMERGE. Não. E não seria interessante, talvez, alguns dos componentes deste comitê de bioética comporem o comitê de ética médica ligado ao CREMERGE? Não, eu acho que são É uma ideia, para vocês discutirem direito. A gente tem um comitê de Eu sei ética. que são coisas diferentes, mas é que, eu não sei, eu acho que a gente não tem um comitê de ética médica ligado ao CREMERGE. Temos? Temos sim. Ah, então esquece. Não temos, tem que ter. O Pedro Spinetti, que está aí, é o presidente. Não, tá, então esquece. Fica só os parabéns. Obrigada, Eduardo. Alguém mais quer falar? Alguém mais? O silêncio reina. Então, acho que podemos encerrar por hoje. A Gabriela falou que quer falar. Fala aí. Gabi. Falei, eu quero falar. Falei, então fala, pô. Bom. Então, gente, boa noite. Obrigada aí todos pela participação e vamos usar o QR Code, que também agora a gente está nessa onda. Vamos dar os parabéns ao Dani, que deve estar nos ouvindo, que fez o QR Code, eu achei o máximo, para a gente poder acionar o comitê. A também, que está aqui, que ficou quietinha, Tá caladinha, mas ela fez tudo isso aí, tá junto com o Dani, tá aqui nos bastidores. A gente vai divulgar mais esse QR Code, né? Uma coisa que a gente fez agora. Então, a gente vai divulgar, vai fazer junto o pessoal do marketing, né? Para poder divulgar mais para todo mundo e todo mundo ter acesso a esse QR Code. São perguntas simples, são bem direcionadas, né? E isso vai sair para o e-mail, onde a gente vai se reunir e ajudar a vocês na condução aí do hospital. Gente, só para lembrar uma coisa, qualquer um do hospital pode acionar o comitê, não precisa ser médico, tá? Enfermagem, psicologia, fono, qualquer um se sentir numa situação conflituosa, dilemática, questionando alguma coisa, pode acionar a gente, que a gente vai ter o maior prazer em estar ajudando, tá? Tá ótimo. Um beijo, gente. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite.